os eleitores do PT estão se sentindo carentes do PT, o PT deixou de ser PT, essa que é a crítica. Estão dizendo que o PT, depois que É, virou governo, depois de Lula um, Lula 2, Dilma e cada vez mais agora no Lula 3, está entregue ao Centrão, está precisando caminhar de mãos dadas com o Centrão que, na verdade, só usa e abusa do governo. Não dá o que o governo pede. E o governo está ali, mesmo assim patinando, sem uma base de governo forte, na mão do Centrão. É por isso, será que essa eleitora do Rui Falcão, que é um dos candidatos à presidência do PT, nessa eleição que vai acontecer agora, dia 6? Será que é por isso que ela diz que quer o PT dela de volta? Ela está achando que o PT traiu é, eu, o eu, PT? é, eu acho que essa leitura é legítimo que ela queira. Eu estou dizendo, mas eu acho que essa leitura é meio uma saudosista, entendeu? Do tempo que o PT era oposição, era basicamente oposição. O PT nasceu, como você sabe, naquelas lutas sindicais do Lula, ainda na época que ele era presidente do Sindicato de São Bernardo, depois foi afastado pela ditadura, mas enfim, nasceu como um partido de oposição e foi de oposição até virar o governo pela primeira vez com Lula em 2002. Aí de lá para cá foi, aliás, o partido mais bem sucedido em termos de vencer eleições presidenciais desde o fim da ditadura militar em 1985. O PT governou duas vezes com Lula, presidente, duas vezes com a Dilma, até que derrubaram a Dilma depois do segundo mandato, e, e voltou a governar com Lula. Quer dizer, se você for ver a história do PT, do ponto de vista eleitoral, político, claro, é uma história muito bem sucedida. Agora está agora de novo diante do desafio de ganhar ou de perder a próxima eleição presidencial. Porque a É. eleição geral para deputado, senador, governador, o PT deve perder. Porque o Congresso se inclinou cada vez mais para a direita. O Congresso é um case de sucesso da direita, não do PT, não da esquerda. Mas o Lula está se vendo desafiado agora. Eu acho que ele que continuava acreditando que, olha, dá para governar em aliança com o Centrão. Se o Centrão agora não veio para valer, talvez depois venha. Portanto, eu vou manter aqui esses representantes do Centrão que eu tenho dentro do governo. Ele estava apostando nisso. E isso claramente está se inviabilizando. Não é que eu acho que ele desistiu, Lula desistiu de continuar tentando se compor com o Centrão, ou parte do Centrão, melhor dizendo. Porque ele tem uma eleição pela frente e uma eleição difícil, porque se da outra vez ele já ganhou por muito pouco, tendo que enfrentar um adversário que estava muito baqueado, como estava Bolsonaro, e no entanto o Lula se elegeu por pouquinho. Quanto mais agora, na próxima eleição, quando ele é governo. Quer dizer, ele vira o incumbente, que tem suas vantagens e desvantagens. A desvantagem é governar, é o desgaste de quem governa. A vantagem é ter o controle da máquina na mão, né? Mas eu acho que com essa derrubada, eu não sei se você acha isso também, mas eu acho que com essa derrubada aí da IOF, elevação do IOF, Imposto sobre Imposto sobre Operações, Operação Financeira. sobre Operação Financeira, eu acho que com essa derrubada o Lula pode ter levado um choque ali de realidade. Opa, mas vem cá, por mais que eu tenha me esforçado até agora em compor, quero compor a direita, até porque o Lula sempre disse: olha, a gente não governa sozinho. A gente não tem condições de governar, nós nunca somos maioria. O PT nunca foi maioria sozinho dentro do Congresso. Então a gente tem de compor. Aliás, isso sabe o que é que me lembra, Guga? Uma frase do doutor Miguel Arraes, que foi governador de Pernambuco por três ou quatro vezes, foi para o exílio, foi preso, caçado, quando era governador pela primeira vez, foi
foi mandado exilado para Fernando Noronha pela ditadura, Dr. Arraes sempre disse o seguinte, e foi presidente, enquanto viveu, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, que hoje é comandado pelo neto dele, o João Campos, prefeito do Recife. Dr. Arraes sempre dizia, aí com aquela voz dele, daquele jeito de falar, falava para dentro: olhe, seu fulano, a gente só se elege com o voto dos outros. Claro, ele queria dizer, olha, a gente tem que fazer composição o tempo todo, a não ser que fosse maioria e maioria folgada. Nunca a esquerda Olha, em teve. benefício do Ah, governo, só um detalhe, ele está tentando manter a articulação, a ponte, a aliança com a Columbre, que é o presidente do Senado, com o Hugo Mota da Câmara, mesmo depois do que está sendo traduzido por parte aí da militância e da opinião pública como uma traição. Aí eles colocaram para votar o decreto que derrubaria o aumento, a elevação do IOF, eles derrubaram isso do dia para a noite, no meio do São João, sem que desse a menor condição do governo até se articular para evitar isso. Foi, portanto, visto como uma traição pela militância. E mesmo assim, isso provocou, obviamente, a ira do governo. Lula não gostou, Haddad não gostou, o Lindbergh, que é o líder do PT, não gostou, a Glaze, que é ministra, não gostou. Agora, hoje você vê a Glaze fazendo já post na internet, falando bem do Congresso. Você viu há pouco, não sei se você viu, Jorge Messias, advogado-geral da União, chamou o Hugo Mota e o Alcolumbre de pacificadores, duas almas pacificadoras. Ele disse que o Lula vai se encontrar com eles assim que voltar da reunião do BRICS. O PT quer manter a aliança, quer manter a ponte, não quer partir para o pau, nem com o Hugo Mota, nem com o Alcolumbre, quer inclusive se distanciar dos memes e dos vídeos com inteligência artificial que estão sendo jogados, inundados nas redes sociais e que está sendo um ponto positivo para a imagem do governo. O governo estava só tomando porrada e perdendo nas redes sociais, e agora com esse discurso do rico contra pobre que as redes embarcaram, atacando muito o Hugo Mota, atacando o Congresso, chamando o Congresso de inimigo do povo, isso acabou sufocando a oposição e o Centrão e dando um alívio nas redes sociais e perante parte da opinião pública para o governo. Então, apesar de estar ganhando nisso, o governo quer se distanciar disso, quer mostrar que não tem nada a ver, porque o Hugo Mota é claro que está acusando golpe, não está gostando de levar porrada na internet. É claro que o Congresso está acusando golpe e o PT não quer romper com o Hugo Mota, com o Alcolumbre, com o Congresso. não, eu não Então acho que está ele. querendo manter a aliança. Eu acho que ele vai ficar nesse duplo caminho, quer dizer, com duas faces, o PT. O PT, o governo, Bate a sopra. bate a sopra, né? Bateu, levou. Agora, bateu, levou. Mas a Veio para sopra. cima da. Mas é só sim, mas só. Pois é, pois é. Quer dizer, vai pro pau com o Congresso, como começou aí, depois que o Congresso derrubou esse imposto, a elevação desse imposto, que é um imposto que já existe, ele é um imposto regulatório, não é mais um imposto que se cria. Esse imposto até já foi maior no passado. Se eu não me engano, no governo Bolsonaro era Era de maior. 6%, 6,30% na época do Bolsonaro, quando ele deixou o governo numa canetada, ele reduziu para quase zero. O governo agora Lula quer deixar ele perto de 3%, seria metade do que era na época do Bolsonaro. Então é um Pois imposto é, regulatório, mas que ajudava na arrecadação. E o governo levou um pois tombo. é. E por que o governo partiu agora para judicializar, como se diz? Essa questão, quer dizer, levar para julgamento do Supremo Tribunal se, olha, vem cá, é um imposto regulatório, está previsto aqui, a gente pode fazer ajustes nesse imposto, ora para cima, ora para baixo, a depender dos resultados da política monetária. Por que o governo resolveu fazer isso? Porque o Congresso derrubou até a sua intenção de aumentar um pouquinho essa taxa que vai e que volta de acordo com os resultados. Não é, não é mais um imposto próprio, não. Criou-se um novo imposto? Não, imposto que já existia. Ele apenas pode ser ajustado para cima, para baixo.
Por que que o governo resolveu levar isso para o Supremo? E por que que o governo resolveu partir para esse Essa discurso guerra mais afirmativo, mais virou guerra. duro? Pra- Né? Tem Que gente dá a dizendo que impressão agora é que guerra. É guerra. pois é, para quê? O Sóstenes do PL, líder do PL, ele quer criar um clima de guerra. A oposição quer aproveitar esse momento de confronto que o governo falou, agora eu vou para cima também e vou entrar na justiça para manter o decreto, para traduzir como guerra, mas siga. Mas por que que o governo resolveu fazer isso? Primeiro, para reagir. Se o governo dissesse, ah, bom, então tá bom, acabou, não dá. Além dele colher resultados do ponto de vista de política monetária menos piores do que ele pode colher, ele estava também dando um exemplo ali vamos dizer, de passividade grande demais. O Congresso ia se sentir liberado para dar. Ah, é Claro, legal, ele não lógico. fez nada, vamos para frente. Toma, Vamos continuar. Sim, porque o propósito do Congresso, toma e de toma. maioria esmagadora de direita, é impedir que o Lula governe. Para quê? Claro, Para poder derrotá-lo no dia de agora, não derrotá-lo. sabotar, eu concordo contigo, mas só para deixar claro que essa questão do decreto é um decreto executivo, é regulatório, não é arrecadatório e é executivo, e o governo vai lá e faz se quiser e executa. É um decreto executivo do Lula, não pode chegar um decreto legislativo e passar por cima e derrubar. Então o governo sabe que vai ganhar isso se levar adiante. Aí se o governo não leva adiante, os caras pensam, pô, a gente nem por decreto executivo a gente deixa ele governar mais. Até isso a gente pode Pois agora é, barrar. O Lula vai exatamente. ficar à Então, mercê de um Congresso que só o sabota, como você falou, que não quer que ele governe, e ele pois é, precisa reagir porque ele não pode abrir mão de uma ferramenta que é dele. Não pode. Quem atropelou foi o Congresso, indo para cima de um claro. decreto Agora, executivo. Você não pode o que abrir eu mão ia disso. dizendo era que quando ele vai para o Supremo e diz, ah, é assim, diz para o Congresso, ah, é assim, tá legal, vamos ver quem tem razão lá no Supremo, porque o Supremo é quem diz, olha, do ponto de vista da Constituição, isso é assim ou é assado. O Lula Claro, não está só querendo transferir o conflito dele com o Congresso para o Supremo, não. Ele quer que o Supremo, a quem cabe é a última palavra em matéria de Constituição, em matéria de constitucionalidade das leis, que o Supremo diga não, você tem razão ou você não tem razão. O que o Congresso, o que o Supremo disser, se não houver um acordão antes com o Congresso, se o que o Supremo disser, o Lula vai ter de cumprir, claro. Mas também o Congresso vai ter de cumprir se o Supremo der razão ao governo. Então foi por isso que o Lula partiu não só para judicializar essa questão, como se diz, como também partiu para fazer declarações mais duras, declarações que estão assustando muito os que moram no andar de cima e os seus representantes no Congresso. A propósito disso, Alice, solta aí uma compilação das últimas falas do Lula, por favor. E quando a gente coloca que as pessoas que ganham mais de 1 milhão têm que pagar um pouquinho mais, há uma rebelião. Ou seja, nós estamos querendo que 140 mil pessoas paguem uma parcelinha a mais para beneficiar 10 milhões de pessoas. Não sei se você ganha mais de 1 milhão. Gente, é tão pouco. Ninguém está querendo tirar nada de ninguém. Queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito para os outros. É só isso que nós queremos. Se vocês forem sinceros com a consciência de vocês, vocês vão perceber que a carga tributária desse governo hoje, percentualmente, é menor do que era em 2011. Porque o que a gente está fazendo opção não é tentar aumentar imposto, é tentar fazer uma tributação mais justa. Nunca vou pedir para você fazer um PIX para mim. Guarda o seu dinheiro para pagar o seu funcionário. Eu não quero PIX. E já vai vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mete o erro das consequências não deveria fazer bobagem.
Bom, ainda é muito frouxo. Pois Lula é, chamando Bolsonaro de frouxo, sim, Lula porque ele não dizendo perde. É porque ele não perde uma oportunidade de, da seja a porra. propósito do que for que ele fale, de dar uma estocada no Bolsonaro. Eu acho que o Lula morre de saudades do Bolsonaro. Morre de saudades de enfrentá-lo, embora tenha levado um susto, porque se elegeu por poucos votos de diferença. Mas de todo jeito o enfrentou e venceu a eleição de 2022. Então, um prato cheio para o Lula seria enfrentar novamente o Bolsonaro, que não vai acontecer, porque Bolsonaro já está inelegível até 2030, e o Supremo vai condená-lo pela tentativa de golpe e vai aumentar a inelegibilidade dele. E porque, mas se não for o Bolsonaro, ele quer pelo menos que seja alguém marcadamente bolsonarista, para poder ele continuar com esse discurso do antibolsonarismo, do risco que o país corre de voltar a ter um presidente autoritário e que queira instaurar um regime autoritário no país. Então ele continua nisso. Ele vai, agora, se o Congresso der algum sinal de que, opa, vem cá, vamos tentar se entender sem partir para essa guerra, como quer o deputado Sóstenes, e não somente ele, líder do partido do Bolsonaro. Se o Congresso der sinais disso, eu duvido que por enquanto dê o que venha a dar. Ele vai continuar com esse discurso que está começando a assombrar, volto a repetir, É, os que moram no andar de cima, ou seja, os mais privilegiados, os que têm renda mais alta e que não querem ceder em nada. Eles não querem, nunca quiseram. Os pobres sim. sempre foram marginais Eles, na agenda desse país, hein? eles tanto não querem que quem fez um jantar para Hugo Mota e passou a chamá-lo de herói, exatamente porque se colocou ali contra aumentar um imposto que ia pegar mais no bolso do rico, foi quem? O João Dória. O João Dória está tão O empolgado. ex-governador de São Paulo, né? Ele tá patético a situação, porque ele tá tão empolgado. Aí ele chamou de herói durante o jantar na casa dele, a portas fechadas, mas vazou que ele teria chamado de herói. E aí também ele tuitou, fez comentário em rede social e falou à CNN, falou aos jornalistas, herói, chamou de herói. Este daí, o Hugo Mota. O Hugo Mota virou herói, quem diria, do João Dória, porque protegeu o bolso dessa turma do andar de cima, que de fato tem isso. Tem, claro, Mas esse interesse em se proteger e é, proteger quem mas banca essa gente. você tem que entender também um pouco o João Dória, quer dizer, ele foi um fenômeno eleitoral, né, no seu período em que ele se elegeu prefeito de São Paulo, derrotando o Haddad, hoje ministro da Fazenda, impedindo que o Haddad se reelegesse, batendo o Haddad ali naquela ocasião. E depois, imediatamente, ele se torna, 2 anos depois, governador de São Paulo, eleito, salvo engano, no primeiro turno. De lá para cá, ele tentou ser candidato a presidente da República, não deu. Acabou não dando. Bateu de frente com o Bolsonaro, mas não só por isso. Acabou não dando, dentro dos entendimentos com outros partidos que o apoiariam. Aí ele voltou ao seu leito natural. O Dória sempre foi um empresário de sucesso. Tem lá a empresa dele, que vive fazendo eventos aqui, acolá, atraindo os principais nomes da República para participar desses eventos. Então, ele vai continuar como empresário que ele sempre foi, bem sucedido. E aí ele recebe ali para jantar o presidente da Câmara, o que é uma demonstração de prestígio dele, Dória. Aí ele diz uma bobagem dessa, mas Isso, enfim, não é o principal nisso. Agora é interessante como o Haddad, tem um que sempre Haddad. foi, o Haddad que sempre foi tratado dentro do PT como é o nosso petista mais tucano que existe. Tucano aí é o símbolo do velho PSDB de José Serra, Fernando Henrique, que hoje é um partido em processo de extinção. De De extinção. decomposição. Já Aí, disse. aí, aí, aí o nosso Haddad, que era mal visto dentro do seu próprio partido,
Que o próprio Lula, era o Lula que dizia, olha, esse é o tucano, petista mais tucano que nós temos. O Haddad viu essa situação toda do Congresso mexendo nos seus cargos e nos cargos do governo, o Haddad aderiu a isso. Até um dia desse você falava, o Haddad está sendo fritado pelo Lula e pela esquerda do PT, era o que se dizia. Ele não chega ao final do ano como ministro da Fazenda. Não, o Haddad agora está virando um herói da esquerda do PT.